Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 4 do Assombração Podcast. Meu nome é Levi Palomo e neste episódio você vai conhecer as experiências sobrenaturais de Eduardo, que encontrou a sua avó morta no seu próprio sonho. E logo depois, a estreia de Relatos da Internet. Começa agora a sua quarta experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Portanto, começamos a partir de agora, então, a segunda entrevista do podcast Assombração no seu quarto episódio. Estamos gravando hoje, no dia 23 de maio de 2019, exatamente às 15 horas e 32 minutos da tarde. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Assombração o Eduardo para contar pra gente sobre esse reencontro que ele teve com a sua própria avó morta no seu sonho. Mas Eduardo, antes de você contar pra gente sobre essa experiência que você teve no seu sonho, você tinha falado pra mim que você já teve algumas outras pequenas experiências sobrenaturais, né? Então, conta pra gente como que foi isso. Bom, Levi, isso aconteceu quando eu tinha uns 8 anos pra 9. E foi num dia que normal de uma criança, né? Uhum. Tinha ido pra escola, brincado bastante, né? E quando eu fui dormir, era por volta de umas 9h30, 10. Cedo ainda, né? Cedo. E eu escutei uma voz me chamando, uma voz feminina mesmo. E eu já me direcionei pra minha mãe e perguntei se ela tinha me chamado. Minha mãe disse Pensou que fosse ela, por ser uma voz feminina, você achou que era sua mãe. Sim. Com você. Mas era sua mãe? Não. Não era sua mãe? Não era minha mãe. E ela falou que não era e falou pra eu dormir. E ela, né, com todo aquele papo de mãe, ela falou: ah, não, são anjos, né? Tipo, me deixou mais calmo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, poxa, o que devia ser? O que devia ser? Mas mesmo quando eu voltei, eu continuei escutando aquelas vozes até eu adormecer. E uma outra foi logo após de a minha avó ter falecido. Não, mas espera só um pouquinho. Nessa de você escutar as vozes chamando pelo seu nome, foi isso? Foi. Você perguntou se era sua mãe, não era sua mãe. Você não perguntou se era, sei lá, sua irmã, seu irmão brincando, zoando com você, alguma coisa desse tipo? Não, eu tava sozinho no quarto. E a porta, tipo, tava com a luz da cozinha acesa. Certo. E tava aberta a porta. Eu até pensei que tinha, com os meus irmãos sempre pegavam muito no meu pé, né? Pensei que fosse eles me zoando, mas só que eu saía do quarto e não tinha ninguém. Não era ninguém, então? Não, minha mãe tava na sala. Essa foi a sua primeira experiência ou teve mais algumas outras experiências sobrenaturais? Foi a primeira. Sua primeira vez com isso? É. Você sentiu medo, pavor, você ficou Sim, assustado? Sim. Mas, tipo, eu tentei seguir o conselho da minha mãe pra eu ficar mais calmo. Claro, claro. Sim, né? Mãe é mãe. E esse conselho dela pra você se acalmar, tentar dar uma segurada ali, te ajudou? Ajudou. Você conseguiu dar uma acalmada depois disso? Sim. Aí você foi dormir De boa. depois e não escutou nunca mais nada, não nunca sentiu mais nada, não ouviu Não, nunca mais. nada disso. Aí depois você tava contando que teve experiência com a sua avó também, foi isso? Sim, não foi o meu que, tipo, uns 4... Você sonhou com a sua avó? Exato. Aham. Uns 4 meses depois dela ter falecido, que eu sonhei com ela e, tipo, no meu sonho, eu perguntei assim: vó, mas você não morreu? Ela falou: filho, eu tô morta. E, Uau. tipo, como se eu estivesse conversando com ela ali, Normalmente, sabe? né? Exato, como se fosse, tipo, aquele olhar de saudade, sabe? Eu conversando como se fosse um dia comum com ela. Como eu era bem pequeno, sabe? E, tipo, ela falando lá as mesmas coisas que ela me contava, né? O jeito que ela tratava você, aquela mesma coisa, você... Aham. Depois, fazia muito tempo que ela tinha morrido, não?
Uns 4 meses. 4 meses após a morte dela, então, você dorme, sonha com a sua avó, e as mesmas coisas que ela falava com você, que ela fazia com você, aquilo acabou se repetindo dentro do seu sonho. Sim. Depois que o seu sonho acabou, você acordou e tal, você sentiu alguma coisa, você viu alguma diferença, você, sei lá, ouviu alguma coisa relacionada à sua avó, depois desse sonho que você teve com ela, não? Ela já morta e ter falado tudo isso pra você que ela falou? Não, Levi. Eu também comentei com a minha mãe assim, e ela me disse que pessoas quando morrem, também já li na internet, há relatos que ela pode voltar pra você de alguma maneira. Então, esse negócio aí, tipo, de assombração, também não levo só como uma coisa ruim, mas, tipo, pode ser alguma coisa boa pra você, como esse caso da minha avó aí. Então, pra você, essa coisa de você ter reencontrado, mesmo tendo sido um sonho, você tendo reencontrado a sua avó que já morreu no seu sonho, você teve isso pra você como uma coisa boa, uma experiência boa pra você, não foi uma coisa que te deu medo, então? Não. Por que eu teria medo da minha avó? Da sua própria avó. Exato. Mas o fato dela já tá morta, provavelmente teria dado medo. Eu, se encontrasse minha avó que já morreu, eu ia ficar apavorado. Porque eu sei que ela já morreu. Sim. Mas pra você não, pra você foi tudo tranquilo, Não, tudo certo. Cara. Te trouxe uma sensação de paz ali, então, esse sonho. Sim, tipo, se acontecesse de eu ver um espírito da minha avó, cara, eu ia ficar completamente emocionado, mano. Tá, só que essa experiência que você teve foi dentro de um sonho. Exato. Você tava dormindo lá, sonhou com a sua avó, que já morreu, já faleceu, enfim. E não sentiu medo. Agora, se isso fosse pessoalmente, tipo, você tá acordado ali, real, oficial, você tá distraído, fazendo alguma coisa aleatória e você se depara com a sua avó. Tendo do essa nada. imagem. Real ali na sua frente. Uhum. Talvez seria um pouco diferente a sua sensação Sim, com isso. Eu acho que eu teria um choque mesmo. Um susto, né? Aham. Que você não espera ver a sua avó que tá morta ali, pá, apareceu. Não. Pra você, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Alex no episódio 2. Quem quiser escutar o episódio 2 também, tá incrível a história do Alex com as experiências dele. Você acredita que espíritos, assombrações ou qualquer que seja o nome que existe, que as pessoas dão pra isso, são pessoas que morreu e que literalmente voltam ali pra poder passar algum recado, pra poder fazer contato, ou pra assombrar mesmo? Ou você acha que essas aparições, esses fantasmas, essas assombrações são demônios? Cara, eu acho que são pessoas mesmo que morreu, né? A parte eu concordo com isso. Por que a parte? Cara, às vezes pode ser uma coisa da sua cabeça, entendeu? Pode ser algum... Imaginação? Exato, como no episódio 2, você e o Alex comentaram que olhavam pro escuro e viam alguma coisa assustadora. Aquilo era coisa da sua cabeça. Da imaginação da infância das Exato. crianças. E criança tem muito disso, né? De ver o bicho papão, aquela coisa Exato. de olhar pro escuro e imaginar que ali tem algum capeta, alguma coisa assim desse tipo, coisa algum que fantasma. coloca uma minhoca na cabeça, né? Exatamente. Sim. Então, pra você, a sua conclusão, a sua resposta é essa. As assombrações, os fantasmas são pessoas que já morreram de verdade, não são demônios, então. São pessoas reais que faleceram e voltam pra poder passar algum recado, algum tipo de coisa. Sim. Beleza. Tendo essa conclusão, eu te pergunto agora, voltando ao nosso assunto que você começou a contar. Você acredita que esse sonho que você teve com a sua avó possa ter sido alguma mensagem, algum recado que ela veio passar pra você? Acredito. Qual seria o recado? Bom, minha avó fazia um certo bullying comigo, né, mas... Ela brincava com você. Exato. Que vó não faz bullying, vó brinca. É verdade isso. Vó brinca. Falei errado aqui, desculpe. Não. Tudo certo. É porque amor de vó é uma coisa Exato, louca. cara. Mas ela fazia esse bullying carinhoso com você, vamos dizer assim, ela brincava com você, e ela fez isso no sonho? Sim. Eu digo que sim, Levi. Parecia que ela voltou pra dizer uma mensagem que, me amava de novo. Que é muito bom. Que é muito bom pra mim. Mas algum recado que fosse mudar alguma coisa, ou te alertar sobre alguma coisa Não, cara. na vida, ela não veio fazer isso. Não. Pelo menos não ainda. Ainda. Pode vir a verdade, acontecer. Pode vir a acontecer. E sabe, desde daquele ocorrido, eu sempre fiquei, buscando sonhar com a minha avó de novo. Pra ver o que ela Você ia busca falar. por isso, então. Exato. Então você de verdade não sentiu medo nenhum. Não. Já que você quer sonhar de novo com ela mais uma Sim, vez e tudo mais. sim.
E esse foi o Eduardo aqui no nosso 4º episódio do Assombração, contando as suas histórias, as suas experiências sobrenaturais. As histórias aqui contadas nesse episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. Esse é o Assombração. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para você mesmo que está ouvindo agora o nosso episódio. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Você tem alguma experiência sobrenatural que você já passou e quer contar pra gente aqui no Assombração? Você pode fazer isso e agora. É só você entrar lá no nosso Instagram, @assombraçãopodcast, @assombraçãopodcast. E lá você pode contar a sua história pra gente, em mensagem de texto, em áudio, a forma que você preferir para contar pra gente a sua história. Mas se você quiser mandar um e-mail, também pode. O nosso e-mail é podcastassombração@gmail.com. podcastassombração@gmail.com. Lembrando que lá na parte do e-mail é sem o C cedilha e sem o tio em cima do A e do O. É direto, sem esses sinais. podcastassombracão@gmail.com. E é através do nosso Instagram, @assombraçãopodcast, que chega agora a nossa primeira história do Relatos da Internet. O Wesley Duarte tem 26 anos, é de São Paulo, entrou em contato com a nossa produção e enviou um áudio contando as suas experiências sobrenaturais e as histórias em que ele viveu e presenciou na sua própria casa. A partir de agora, você vai ouvir Relatos da Internet. Boa noite, pessoal do Assombração Podcast, tudo bom? Bom, vou contar alguns casos que já aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, nessa mesma casa onde eu moro hoje em dia, né? Ela era meio sinistra, né, de morar nela. De noite, quando a gente ia dormir, a gente escutava tudo que era tipo de barulho, né, de madrugada. Eu já escutei panela batendo, já escutei passos, já escutei prato caindo. E o problema de tudo é que não era só eu que escutava, não era só meu irmão que escutava, todo mundo escutava, né? Meus pais, meus irmãos. E direto, né? Às vezes a gente ia dormir, aí que de repente você começava a escutar o barulho das panelas batendo. E batia aqui, batia ali. Aí acordava no outro dia, do nada uma panela tinha caído, não tinha motivo nenhum de ela ter caído. Também já teve dias que, de madrugada, geralmente eu demorava muito para dormir e eu começava a escutar passos de alguém andando pela casa. Já escutei vozes também, já vi vultos no canto da sala de madrugada. Tem até um caso que eu lembro muito bem, que na minha casa antigamente, os 2 quartos que tinha 2 quartos separados, eles eram fechados, né? Não tinha janela, não tinha nada. E esse quarto, por algum motivo que até hoje eu desconheço, ele era totalmente escuro. Aí teve um dia que faltou a luz, né? Faltou a luz no bairro, aí a gente tava dentro de casa, né? Que era pequeno, não podia ficar na rua, que era perigoso. Aí eu conversando com meus pais, com minha mãe, com meus irmãos. Aí até que teve uma hora que eu fiquei sozinho na sala. E a sala tinha acesso a esses 2 quartos. Aí eu tava lá, tava com a vela, né, acesa. Aí eu tava lá sozinho, tranquilo. Aí de repente eu comecei a sentir algo estranho, né? Como se alguma coisa me observasse. E eu tava lendo, né, alguns livros. E nesse livro que eu li, tinha uma parte que ele falava assim, que olhos vermelhos observavam o personagem. E nessa hora que eu senti que algo me observava, na hora que eu olhei para trás, vindo desses quartos, justamente eu vi 2 olhos vermelhos olhando para mim. Na hora eu gelei. Eu não lembro muito do que aconteceu, mas na hora que eu vi, eu lembro que eu paralisei assim por um tempo, até que minha mãe apareceu. Aí voltei ao normal, aquilo sumiu, né, eu não vi mais o que aconteceu.
Eu contei pra minha mãe e a minha mãe também já falou que realmente aqueles quartos eles eram meio esquisitos mesmo. E os áudios de Wesley continuam contando mais experiências sobrenaturais. Uma outra situação interessante também, né, foi que uma vez eu tinha por volta de 11, 12 anos, eu sempre dormi junto dos meus irmãos, né, no quarto com eles, né, a gente sempre dividia o quarto. Só que teve uma vez que eu não conseguia dormir, né, sempre tive esse problema de dormir, de ter sono rápido, e eu tava lá na cama, de boa. Eu dormia no canto, né, um pouco longe da porta. Meus dois irmãos ficavam no meio, assim, do quarto, eu dormia no canto. Aí eu tava tentando dormir, não conseguia, aí eu fui virar, né. Nisso que eu virei, o quarto ele não tava totalmente escuro. Assim, conseguia enxergar bem pouco por causa da luz da rua, né, que esse quarto ele tem acesso à sala. E da sala, a sala ela estava iluminando com a luz da rua esse quarto. Aí ok, era bem pouco, mas ainda assim dava para enxergar alguma coisinha depois de um tempo, né? Aí na hora que eu me virei, eu vi não sei dizer exatamente, mas era uma sombra. Como eu estava deitado, eu julgo que ela devia ter mais ou menos o meu tamanho, na época 1,50m mais ou menos. Mas assim, não era algo extremamente grande. Era algo de um tamanho normal. E eu notei que ele estava justamente do lado da minha cama e olhando para mim. Dava para ver que ele estava com, sei lá se era a cabeça, o que era, estava inclinado olhando na minha direção. Dessa hora que eu vi isso, eu só lembro que eu olhei e fiquei olhando por um tempo, eu apaguei. Eu não sei se eu desmaiei, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu acredito que não desmaiei, mas sei que eu me virei, né, pra se cobrir, aquela famoso meio de uma criança se proteger, que é se cobrir embaixo das cobertas. Eu tava tremendo no dia, eu não conseguia dormir, isso me deixou muito espantado mesmo. Até que teve uma hora que realmente acabei dormindo. E isso entre outros casos, né? Isso são os poucos casos que já aconteceu comigo. Já tive já passei por muita situação. Já assim, como na época eu tinha muito medo, e eu via que quanto mais medo eu tinha, mais piorava a minha situação, eu resolvi, né, pesquisar aprendi sobre algumas coisas, e hoje em dia realmente eu não tenho medo mais disso, tanto é que muitas vezes eu até procuro mesmo. Talvez eu não deveria, né, mas como realmente isso me chama muita atenção, acabo às vezes até procurando. Mas muitas vezes assim que eu já vi, hoje em dia nem me importo mais, porque, sei lá, cresci, hoje em dia tenho 26 anos. Então algumas coisas pra mim já não me afetam como me afetava antes, quando eu tinha meus 10, 8 anos, por exemplo. Enfim, é isso. E, novamente, parabéns pelo podcast, é um dos temas que eu gosto muito. Eu tô seguindo, vi que saiu recentemente uma entrevista, igual vocês prometeram, questão de todos os podcasts de número par. Amanhã mesmo já vou escutar ele. Realmente eu tô muito interessado pelo podcast de vocês. Meus parabéns novamente e continuem assim. E esses foram os áudios enviados por Wesley Duarte lá no nosso Instagram do Assombração, @AssombraçãoPodcast, e você também pode enviar o seu áudio com a sua história a qualquer momento, que a gente vai adorar contar as suas histórias e conhecer um pouco mais sobre as suas experiências sobrenaturais. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao Wesley pela participação e também aos elogios ao nosso podcast no final dos seus áudios. Wesley, muito obrigado, continue com a gente aqui então no nosso Assombração, que em breve vem chegando mais episódios e logo tem novidade aqui no nosso Assombração. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 4 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.